Glória a Deus. Meninas, é uma bênção estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus com as irmãs. E eu estou muito feliz porque eu estou falando. Eu falei, meu Deus do céu, será que pela primeira vez eu não vou ministrar na conferência porque eu estou sem voz? Eu fiquei 6 dias sem voz e 2 dias sem voz nenhuma, né? E eu falei, meu Deus do céu. E o Senhor é bom, as irmãs me ajudaram, me ensinaram tudo quanto é tipo de chá, chá de gengibre, de limão, de não sei o quê, e água com sal e tanta coisa. Estou falando, glória a Deus. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, e em nome de Jesus, que possa abençoar as nossas vidas nessa tarde, e em nome de Jesus, que o Senhor continue acrescentando. Eu já fui também, como as irmãs falaram, tão abençoada desde ontem, que eu falei, meu Deus, o que o Senhor ainda vai fazer conosco? Mas Deus sempre tem coisas novas para acrescentar na nossa vida. Amém, meninas? E eu quero começar essa palavra pedindo para você abrir a sua Bíblia lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. João, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 15 até o 21. Amém? 1 João 4, o versículo 15, diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós o amor aperfeiçoado, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Até aqui. Queridas, eu glorifiquei a Deus aqui enquanto nós estávamos adorando ao Senhor juntas. E a Aline falou assim, eu estou sentindo uma unção de amor. Eu falei, obrigado, Senhor. Porque eu creio que de fato Deus quer revelar de uma maneira especial a mim e a você, nessa tarde, o tanto que Ele nos ama. O amor do Senhor, ele só é compreendido quando o Espírito Santo revela no nosso coração e nós entendemos que mesmo como éramos, como estávamos, Ele nos amou, Ele nos quis e Ele vem nos aperfeiçoando por causa do seu amor em nós. Deus é tão maravilhoso que eu quero te lembrar de uma condição que eu e você não podemos nunca nos esquecer. O amor do Senhor por você te fez filha. Você é filha. Tudo que nós estamos ouvindo aqui, tudo que Deus está ministrando ao nosso coração, o Senhor preparou para as filhas. Mas muitas vezes, irmãs, acontecem situações na nossa vida e nós somos abaladas por elas.
O tema dessa palavra que eu vou ministrar são as dores e mentiras por trás das máscaras. O que é que isso causa em nós? O que é que as dores e as mentiras causam em nós? Uma visão obscurecida daquilo que somos em Deus e daquilo que Ele nos concedeu em Jesus, que não pode ser tirado, a não ser que eu e você venhamos a sair da nossa posição de leoa. Mas nós não vamos, amém? Nós somos tão ministradas hoje aqui de manhã. Em nome de Jesus, nós precisamos estar posicionada em quem somos nele. Mas em nome de Jesus, antes de continuar essa palavra, embora nós estamos numa conferência aqui, teoricamente, de crentes, né? Todo mundo aqui é crente. Mas, se você ainda não fez essa oração, se você não confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você não pediu a Ele que te perdoasse dos seus pecados e começou uma nova história na sua vida a partir daí, esse é o momento. Porque eu e você precisamos estar sujeitas àquilo que a palavra diz que devemos estar. E a Bíblia diz que quando eu creio no meu coração e com a minha boca eu confesso que Ele é o Senhor, então a palavra é cumprida, eu confessei, eu me arrependi dos meus pecados. Eu confessei, eu sou filha, ponto final. E a partir daí o Espírito Santo vai nos direcionando, o Espírito Santo vai nos moldando, para que nós possamos ir tomando posse daquilo que Ele tem para nós dia após dia. Então, em nome de Jesus, minha irmã, se você por algum motivo se desviou, se você por algum motivo enfraqueceu, se por alguma situação na sua vida você não tem mais certeza da sua salvação, é com você que Jesus está falando agora. É com você que o Espírito Santo está chamando. E Ele está dizendo: ei, eu estou aqui ainda. Entrega o teu coração. Tem alguém que precisa fazer essa oração de confissão? Só faz assim com a sua mão. Tem alguém que precisa entregar o seu coração para Jesus? Todo mundo aqui tem convicção? Eu sei que tem. Mas você vai ter oportunidade no decorrer dessa palavra de se posicionar como filha. Tem pessoas? Então, em nome de Jesus, aqui, gente, tem uma luz maravilhosa aqui na minha cara que eu não estou enxergando ninguém. Ora pelas minhas irmãs, em nome de Jesus, você que está do lado, ora com elas. Igreja, esteja orando. Entrega teu coração para Jesus, você nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus, Senhor, completa a obra de salvação na vida daquelas que ainda não te conheceram. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos as nossas irmãs que estão confessando a Ti nessa hora, como nossas irmãs em Cristo, e te pedimos, por favor, escreve o nome delas no livro da vida. Senhor, não deixa nunca mais elas terem medo ou terem dúvida daquilo que o Senhor está fazendo agora, como um marco em suas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Tudo começa quando eu e você nascemos de novo. Sem nascer de novo não adianta bênção. Sem nascer de novo não adianta cura. Sem nascer de novo não adianta ser feliz no casamento. Porque o que importa é ser dele, mais do que qualquer outras coisas. Mas sabe, minhas irmãs, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos estar atentas, porque o diabo é sujo. Ele é mentiroso. E em nome de Jesus, você não pode se esquecer do que a palavra diz no versículo 17. A Bíblia diz, esse texto que nós acabamos de ler, que assim como Ele é, falando de Jesus, assim como Ele é, nós somos neste mundo. Sabe o que Deus está falando conosco? Nós estamos sendo curadas, nós estamos tirando as nossas máscaras e jogando fora, porque não era isso que Deus tinha para nós. Deus está restaurando a nossa vida para que nós sejamos como Ele é no lugar onde estamos. Para que nós sejamos como Ele é. E quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Jesus se despiu da sua glória, Ele veio ao mundo por uma escolha pessoal como filho. E Ele foi filho o tempo todo.
Depois de tudo consumado, Jesus volta, e o que Jesus é no céu hoje? Filho, com todo o seu poder, com toda a sua glória. O que Jesus veio fazer? Ele veio nos mostrar como nós devíamos ser na terra. Ele veio nos mostrar como deve ser uma vida segundo a vontade de Deus. No verso 18, no amor não existe medo, preste bem atenção, o diabo nos odeia, glória a Deus. E ele é especialista em distorcer as verdades do Evangelho, para que nós ficamos presas, para que nós venhamos a ter medo. Medo do quê? Medo de situações. Mas à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, a palavra de Deus diz isso, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E quando isso acontece, o que nós vamos conquistando? Autoridade. Nós vamos conquistando autoridade, então nós vamos aprendendo como nos posicionar. Então, em nome de Jesus, se existe alguma área na sua vida que você ainda tem medo, que você ainda olha e fala, meu Deus, e se Deus não fizer, em nome de Jesus, essas mentiras vão cair por terra hoje. Porque em nome de Jesus, tudo que é vontade de Deus para mim e para você, Ele já nos deu. Então, tome posse. Sabe o que é que faz com que eu e você muitas vezes tenhamos medo das situações que se apresentam diante de nós? Porque nós não estamos atentas à palavra de Deus que está diante de nós, a gente se esquece. Eu fui no médico essa semana e eu fiquei bem chateada. Eu estou fazendo um tratamento, um acompanhamento há algum tempo, né? Eu fui no médico há 2 anos atrás, o médico falou assim... tem um nódulo na sua garganta. Eu quase tive um troço na hora, eu tremi. Hã? Como assim, doutor? Ele falou assim, eu estou vendo daqui. O médico olhou para mim e falou assim, tem 1,5 cm, está do lado direito, olhando para a minha cara. Eu falei, não é possível, que ultrassom de olho é esse? E eu fiquei olhando para a cara dele, eu falei, tá. Eu falei, tá bom, vamos fazer o exame. Aí eu fiz o exame, fiz o ultrassom. Quando eu peguei o ultrassom, estava escrito lá 1,5 cm. Eu falei, eu repreendo esse médico, em nome de Jesus. Estava lá o nódulo. Aí eu levei o ultrassom para ele. Quando eu levei o ultrassom, ele falou assim, olha, esses tipos de nódulo, a gente tem que fazer uma punção, a gente tem que tirar o líquido, porque a gente tem que ver se não é alguma coisa cancerígena. Sabe assim, quando parece assim, sabe desenho animado? Quando o bichinho do desenho fica amarelo? Dos pés à cabeça. Eu fiquei assim, na frente do médico. Falei, pronto, agora não lascou. Falei, tá bom, fui. Fiz o exame. Quase morri, orei, Senhor, em nome de Jesus, não deixa eu sentir dor, não deixa eu sentir medo, não deixa eu ver agulha. Fui, fiz o exame. Entreguei para o médico, ele falou assim, tá tranquilo, não é nada grave, só não pode crescer, hein? Pede a Deus para não crescer. Falei, que praga, mas tudo bem. Passou, veio a pandemia, não fui fazer os exames, não dava, fui de novo, aí fui em outro médico. Ele falou assim... Você vai ter que fazer tudo de novo, porque acompanhamento você tem que fazer tudo de novo. Eu falei, é mesmo, doutor? Tá bom. Ele falou assim, e assim, né? Vamos fazer tudo de novo. E cresceu, viu? E aí só cirurgia. Fui para casa. Irmãos, às vezes eu fiquei muito triste. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou assim comigo, você vai pregar o quê? Eu falei, é mesmo, né? Sobre autoridade. Eu falei, Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio no poder da Tua palavra. E se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. E quando eu voltar lá, Ele vai levar um susto, porque Ele não vai conseguir fazer o exame, porque não vai ter nódulo nenhum. E eu continuei orando, eu falei, Senhor, e de verdade, tira, por favor, esse negócio daqui, porque eu não quero operar. Eu não quero. Mas eu estou sujeita à Tua vontade. Faz o que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu não vou ter medo. Irmãs, da outra vez eu tive tanto medo, que meu marido ficava até assim, dorme, Lilian, porque ele sabia que eu não estava dormindo. Eu estava pensando no exame. Dorme, Lilian. E dessa vez eu dormi. Em nome de Jesus eu quero dizer para você,
Se você tem algum diagnóstico, ou se você tem enfrentado algum tratamento, ainda que muito difícil, eu quero dizer para você, não tenha medo, porque Ele está conosco, o amor dEle permanece em você, e nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus. Pastora, mas eu estou sentindo todos os sintomas do meu corpo. Não é isso que determina quem você é, ou o que Ele tem para você, mas o seu relacionamento com o Espírito Santo vai te levantar, e isso não vai se tornar uma dor, isso vai se tornar uma ponte. Você vai passar por cima dela, você vai dar testemunho, você vai falar de quem Ele é na sua vida, do que Ele tem feito e quantas maravilhas você experimentou enquanto Ele te ensinava no processo. Não tem como nós termos vitória, nós passarmos por mudanças em nossas vidas, se nós não abrirmos o nosso coração para aprender com Ele. Eu fiquei ouvindo a pastora falando aqui de manhã, pensando, falei, meu Deus, quem é que nunca teve uma dor? Quem é que nunca passou por uma situação difícil? Quem é que não sofreu um abandono? Quem é que não sofreu uma situação de angústia? Quem é que não sofreu rejeição? Quem é que não passou por alguma perda? Quem é que não enfrentou a morte na sua casa, na sua família? Todos nós enfrentamos dores. As dores são uma característica desse mundo. E isso não vai mudar. O que é que tem que mudar? A minha posição em Cristo. Eu tenho que saber quem eu sou. E se eu tiver que passar por alguma situação, Ele vai me capacitar no processo. Eu não vou ficar prostrada, eu não vou ficar com medo. Sabe, irmãs? Sabe o que significa isso? Quando Jesus fala conosco sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. As duas casas, elas sofrem as mesmas pressões, os mesmos ventos, as mesmas turbulências. O que é que faz a diferença? Como eu estou posicionada. Eu estou posicionada sobre a rocha. Quantas estão posicionadas sobre a rocha que é Cristo? Você não será abalada. Você não será abalada, porque essa é a promessa do Senhor para nós. As nossas expectativas não podem ser maiores do que o nosso relacionamento com o Senhor. Não podem. Cristo em nós, a Bíblia diz que Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança daquilo que nós esperamos lá na glória, mas nós já estamos vivendo em glória aqui. Sabe por quê, irmãs? Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui por um tempo. E muitas vezes nós aprendemos a viver com as máscaras. Desde ontem nós vimos exemplos a respeito disso. Lembra da peça? Ninguém precisa saber. Mas essa não é a verdade, quando o meu relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo está sendo aperfeiçoado. Porque quando nós estamos sendo aperfeiçoadas no relacionamento com Ele, nós não temos medo de ser quem somos na presença dEle. Qual é o segredo de não voltar a colocar nenhuma máscara? Qual é o segredo de não voltar a ter dores e ficar vivendo em função delas, tendo relacionamento com Deus profundo? Sabe, irmãs, nós conhecemos tantas pessoas que nós amamos, que estavam conosco na casa de Deus, e de repente a gente fala, fulana desviou, fulana entregou tudo, fulana não está mais na igreja. Mas como assim? O que aconteceu? Muito provavelmente essa pessoa guardou as suas dores, porque tinha medo, porque teve vergonha, porque não se sentiu amada, porque se sentiu talvez julgada. Sabe, irmãs, essas coisas elas vão acontecendo e elas são armas diretas no nosso coração, o diabo tentando nos desviar de quem somos e do propósito de Deus, o diabo tentando nos impedir de ser aquilo que Deus nos projetou para ser. As dores, as situações difíceis na nossa vida, elas vão acontecer, mas elas não têm o poder de nos paralisar, se o nosso relacionamento com Deus estiver sendo aperfeiçoado. Mas o que é, irmãs, que muitas vezes acontece? Nós queremos fugir dos processos.
Quantas pessoas na minha vida, ao longo do ministério, e quantas vezes eu já me senti assim. As pessoas falam, vamos conversar. Não estou pronta para conversar. Não quero falar sobre isso. Não adianta tocar nesse assunto, nem mexe com isso. Nós não queremos passar pelos processos. Como que nós precisamos de alguém que fale umas verdades na nossa cara? Mas quem gosta? Ninguém, nem eu. Nós não gostamos. Não fuja dos processos se você quiser amadurecer. Não fuja dos processos se você quiser crescer. A Bíblia diz assim lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Você tem que ter tempo com a palavra. Não entendi, lê de novo. Não entendi, pede ajuda. Não entendi, vou ler mais uma vez. Até entrar, até eu entender, Senhor, por que eu estou passando por esses processos? Algumas coisas que acontecem na nossa vida, que são motivos de dor, motivo de muita dor, são processos que nós entramos com as nossas próprias pernas. Porque no momento de uma decisão, nós não discernimos. Mas como é difícil quando alguém fala, mas por que você fez isso? E às vezes é uma situação há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas são processos. Em frente, olhe para eles com um olhar de filha e fala, Senhor, eu entendi, me perdoa, como conserta? Como conserta, Senhor? Como eu cresço, como eu amadureço, como eu renovo a minha esperança, como eu renovo as minhas forças. Pai, põe pessoas de Deus na minha vida. Minha irmã, eu te pergunto em nome de Jesus, quem fala na sua vida? Quem te aconselha? Quem te orienta? Quem fala para você, essa roupa está ridícula? A gente precisa. Mas quando nós perguntamos, quem fala na sua vida? Deus fala na minha vida, oxe. Isso significa, provavelmente, que você tem alguma dificuldade, assim, pequenininha, de relacionamento. Você tem alguma dificuldade que as pessoas te confrontem? Então os processos serão mais dolorosos. Porque eu já percebi na minha vida que Deus não muda de assunto enquanto eu não sou transformada. Você já percebeu isso? Deus não muda de assunto. Você foge, ele volta falando, então, vamos continuar falando daquilo. E como é que Deus fala conosco? Através das pessoas. Através da palavra, mas também e principalmente através do seu Espírito. Como o Espírito Santo nos dará estratégias, como o Espírito Santo nos mostrará que usamos máscaras, como o Espírito Santo nos ajudará a continuar sem máscaras depois que acabar essa conferência, tendo relacionamento com Ele. Ou nós buscamos ter um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, ou não seremos aperfeiçoadas. Isso é muito sério. Eu me lembro, irmãs, que teve um dia, foi interessante. Eu estava passando por um processo muito difícil. Eu vi uns processos, misericórdia. Eu falei, Jesus, me trata logo. E eu estava tão angustiada, sabe assim, quando você está triste, você está insatisfeita, mas ao mesmo tempo você sabe que aquilo vai passar, mas você fica naquele negócio. E um dia eu estava num culto, e orando pelas pessoas, e estava um mover de Deus, foi uma bênção. E aí veio uma irmã, quando veio umas irmãs assim, ó, ai meu Deus, lá vem. Aí a irmã veio e falou assim, pastora, eu posso orar pela senhora? Pode. Aí ela me abraçou e começou a orar em línguas. Eu falei, meu Deus do céu, me dá um tradutor, por favor. E ela orando em línguas, e eu desesperada. Eu falei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa, né? E aí ela falou assim, eu vejo a mão do Senhor te apertando. Ela falou assim, Ele está te moldando. Você é como uma massinha. Eu já desabei, comecei a chorar. Eu falei, por isso está doendo. Ela falou assim, está tudo cinza. Você está sofrendo. Ela falou assim, mas com a outra mão, Ele está abrindo um caminho.
Ela falou, e quando você ficar pronta, tudo vai estar colorido. Irmãs, eu me agarrei a essa palavra e ela me deu um texto na época. E esses dias eu estava lembrando e orando sobre isso, e essa irmã me ligou e falou, pastora, a senhora lembra aquele dia que eu orei pela senhora, porque eu falei isso? Ele lembra? Eu falei, então, lembrei disso essa semana. Eu falei, eu também. Eu acho que ainda estou sendo moldada. É nós. Porque quando Deus está trabalhando nas nossas vidas e removendo nossas dores, nós estamos sentindo no processo como se tudo estivesse ruim, mas não é a verdade. Porque quando Ele está nos apertando, nos moldando, nos aperfeiçoando, algo lindo vai acontecer em breve. Então, em nome de Jesus, não olhe para as suas dores, para as suas lutas, para as suas situações que você espera tanto vir numa conferência e alguém falar assim, diz o Senhor, acabou. Eu também espero. Mas olhe para essas situações e falando, Senhor, o que eu ainda tenho que aprender? Senhor, o que é que está faltando ainda nesse molde? Eu quero. Faz na minha vida o que o Senhor tem. Agora, existe uma situação que muitas vezes nos faz colocar máscaras. E em nome de Jesus, você vai se lembrar desse texto, como eu tenho me lembrado, você não vai esquecer mais. Provérbios 4, 23. A Bíblia diz assim, eu vou ler na linguagem de hoje. Mas diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por pensamentos. Como isso é sério? Uma tradução mais conservadora diz para nós tomarmos cuidado com o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sabe do que está falando? Decisões, coisas que você pensa. Como é que eu e você tomamos uma decisão? Vem um pensamento, só pode ser isso. Meu Deus, passou por mim, nem olhou na minha cara. Ai, que absurdo. Também não falo mais, acabou. Chega no outro lugar. Vê uma situação, ninguém olhou para mim, ninguém me nota, ninguém me coloca para fazer nada, não tem valor. E você começa a ser dominada por esse tipo de pensamento, e daqui a pouco, ninguém mais é bom. Agora eu só falo com Deus, só Deus que fala na minha vida, porque ninguém se importa de verdade, é mentira do diabo, cuidado. Quantas pessoas que às vezes nós paramos para conversar, ela fala, mas eu não sabia que você gostava de mim. Eu não sabia que você sabia meu nome. Ei, o Senhor sabe o seu nome. O Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe o que tem preparado para você. Deus vai aperfeiçoar uma pessoa através da outra. O ferro lixando o ferro. As lixas na nossa vida. Em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo te guie e não seja enganada por armadilhas, porque a intenção do diabo é nos ferir, porque se nós estivermos feridas, nós não vamos ter relacionamento com o Espírito Santo. Se nós estivermos feridas, nós não vamos tomar posse nem crescer naquilo que Ele tem para nós, que Deus tem para nós. O diabo, quando você nasceu de novo, ele não vai mais mentir para você, como ele mentia para você no mundo. No mundo tudo era permitido. Quando você não conhecia o Senhor, tudo podia. Mas quando você recebe Jesus como Senhor, o diabo muda as táticas. Ele começa a usar meias verdades. E muitas filhas de Deus são enganadas, porque elas falam, mas o que tem isso? Não tem nada demais. De repente você está numa situação, está na sua casa, tranquila, não aconteceu nada. Vem um pensamento. Nossa, tal dia aconteceu isso. Ai, fiquei tão chateada aquele dia. Ah, mas já passou. Não ora. Não vai estar repreendido em nome de Jesus. Essa ferida já foi resolvida. Está cancelada em nome de Jesus. Sou mais que vencedora. Nós não oramos. A gente deixa passar. E aí vem outra, e vem outra. Vem uma situação, como eu disse, você se sente abandonada, injustiçada. São mentiras sutis. Mas nessa hora, você precisa se lembrar do texto que nós lemos em 1 João. Opa! Eu sou filha.
Assim como Ele é, eu sou no mundo, porque Ele me usa, Ele me capacita, Ele me projeta, Ele me sara, Ele me cura, Ele me usa para transformar a vida das pessoas, assim como eu sou transformada. Ele tira as minhas máscaras para que eu possa ser livre e ajudar as minhas irmãs a tirarem as suas máscaras e serem livres. Ele me curou, Ele me restaurou, para que eu seja um canal de bênção, de cura, de restauração, de vida de Deus, aonde eu estou. Você é vida de Deus aonde você está. Mas nós precisamos tanto tomar posse disso. Não seja enganada nem paralisada pelas mentiras do diabo. Situações, irmãs, que atingem os nossos pensamentos, nos levam para onde? Não são poucos os casos que nós temos ouvido, conversado e chorado, de irmãs que estão sofrendo de ansiedade. Ansiedade não é uma coisa nova. Depressão não é uma coisa nova. Simplesmente agora estamos falando mais sobre isso, porque isso está sendo uma coisa mais forte no tempo que nós estamos vivendo. Mas, minhas irmãs, a palavra fala tanto a respeito disso, para não andarmos ansiosos. E a gente olha e fala, meu Deus, mas eu preciso de algo mais. E eu quero dizer, irmãs, se existe alguém aqui passando por processos, e você está tomando medicação, você está passando com um psicólogo, com um psiquiatra, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, isso é uma situação temporária. Existem momentos que nós vamos precisar de médico. Existe momento que nós vamos precisar de terapia. Existem momentos que talvez vamos passar por isso, mas você não pode se conformar com isso. Falar assim, não, tenho certeza que é isso. Então agora eu vou passar com o psicólogo o resto da vida. Não, não vai não. O seu psicólogo é Jesus. O seu médico dos médicos é Jesus. Quem te cura, quem te sara é Jesus. Nós precisamos usar das coisas no mundo como se nós não fôssemos dele. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, por um tempo eu vou tomar medicação, por um tempo eu vou passar no psicólogo, por um tempo eu vou fazer o que precisar, mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele está vivo na minha vida, Ele vai mudar essa situação. Irmãs, como essas coisas são sérias. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, através do quê? Da palavra de Deus. Eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu estou sofrendo, eu sei o que eu preciso enfrentar por conta dessas dores, mas eu renovo a minha mente pela palavra, até que o Senhor conclua a sua obra, o seu plano perfeito na minha vida. Sabe, irmãs, nós passamos por processos, mas Jesus passa todos eles conosco. Lute com as armas de Deus. A intenção do diabo nos atacando com as dores e com as frustrações tem um objetivo: bloquear os planos de Deus através da sua vida. Não permita, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, lá em 1 João, capítulo 3, verso 8, a parte B do versículo, que todas as situações adversas na nossa vida têm uma resposta de Deus. Porque para isso se manifestou Jesus, para desfazer todas as obras do diabo. Não existe obra do diabo que resista contra a sua vida quando você está posicionado em Jesus Cristo. Não importa se é uma situação difícil, uma situação inesperada, levante-se no nome de Jesus. Porque o diabo não pode resistir à palavra. Mas nós precisamos ter intensidade no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E eu pergunto para você, como você luta as suas guerras? Porque nós não temos conferência sempre. Aqui é uma vez por ano. Mas é só uma vez por ano que nós enfrentamos situações? Não. Como você luta as suas guerras? Muitas vezes nós atribuímos às pessoas
aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não conquistamos, porque meu marido, porque se meu filho fosse, porque se o pastor tivesse me visitado, olha, mas e se isso, e se aquilo, eu coloco a culpa na irmã, no parente que me feriu, eu estou quase morrendo, ninguém vem aqui, murmurando, reclamando, chorando, sendo a vítima, tudo isso são armas forjadas do inferno, tentando nos ferir, para que nós não sejamos quem Ele diz que nós somos. A pastora falou aqui sobre ter raiva de Deus. E eu estava em casa há uns 15 dias atrás, e eu resolvi assistir um filme antigo, que eu já tinha assistido. Milagres no Paraíso, quem assistiu? É a história de cura de uma menininha, é uma história fantástica. E disseram que aquela história é verídica. A menininha, de repente, apareceu com uma doença no intestino, uma doença rara, e ela ia morrer, se Jesus não tivesse entrado na história. Mas, nesse caso, Jesus tinha um plano. E essa menina foi salva. Mas eu quero falar com você a respeito de uma história paralela, que é a história da mãe dessa menina. Quem era essa mulher? Ela era uma mulher realizada, é uma mulher que estava feliz. Nossa, Deus abençoe o ventilador. Ela era uma mulher feliz, ela era uma mulher com 3 filhas, estava tudo tranquilo, o marido tinha aberto uma empresa, aí ela chega no culto, abalada, porque a filha estava com uma doença incurável. E aí uma irmã olha para ela e fala assim, olha, a igreja toda está orando por essa situação aí, e a sua filha não sarou, não será pecado na vida de vocês? Essa mulher se enfureceu, quem assistiu o filme eu acredito que vai lembrar, e ela falou, não vou mais nessa igreja. Mas ela estava com raiva de quem, na verdade? Com raiva de Deus. No final do filme ela fala, eu fiquei magoada com você, e ela olha para a pessoa, ela fala assim, mas eu entendi que na verdade a minha queixa era com Deus, porque Ele não tinha curado a minha filha. Irmãs, são histórias verídicas, mas muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós não fazemos o que está escrito lá em Colossenses, que diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós estamos tão vivas, e nós não enxergamos as armadilhas que o diabo tem colocado diante de nós. Mas como é que os homens lá atrás resistiam? Os grandes homens de Deus, como é que eles conseguiam fazer essas coisas que hoje nós lemos na Bíblia e pregamos sermões a respeito da vida e de como eles se posicionaram? Eles aprenderam a ter relacionamento com Deus. E quando foi que eles aprenderam? Na maioria das vezes em situações de aperto, em situações difíceis. Moisés sendo perseguido por Faraó, Faraó queria acabar com a vida dele. O povo murmurando contra Moisés, você tirou a gente lá do Egito para fazer a gente morrer aqui no deserto. Lá no Egito, nós éramos escravos, mas pelo menos a gente tinha o que comer. A gente comia aquelas cebolas maravilhosas. Pensa na cabeça de Moisés, mas que povo é esse? Mas você vê Moisés falando isso? A gente vê Moisés intercedendo pelo povo. Quantos são líderes? Levante a mão. Quantos são líderes e nunca ouviu uma reclamação dos seus liderados? Estamos juntos. Porque a pastora... Não vou nem falar o que falo, deixa quieto. Vamos liberar, né? Coisa que não é de Deus. Muitas vezes nós não percebemos que Deus está permitindo essa situação para que nós sejamos aperfeiçoadas no seu amor. Por que é que eles foram perseguidos por Faraó, mas eles não desistiram, eles alcançaram a vitória? Porque Deus tinha um propósito. A Bíblia fala a respeito de Estevão, lá em Atos. A Bíblia diz que Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo. E ele estava pregando o Evangelho, mas irmãs, quando nós pregamos o Evangelho, ou simplesmente quando vivemos o Evangelho, nós incomodamos.
E aconteceu que Estevão incomodou tanto que ele foi apedrejado. Imagine que cena horrenda, alguém sendo apedrejado. Mas a Bíblia diz que Estevão não viu nada disso. Sabe o que Estevão via? Os céus abertos e o Cordeiro assentado. Ele via o trono, ele via o Senhor, ele via a presença. Ah, pastora, mas eu não quero isso não. Não quero passar por essas situações, não tem como. Nós vamos passar por situações. A situação mais importante que eu e você precisamos estar prontas é passar com o Espírito Santo. Sabe por que Estevão conseguiu fazer isso? Porque o Espírito Santo estava ali e o sustentava e o fortalecia e renovava as suas forças. Esse é o segredo de não ser sufocada pelas dores e mentiras que o diabo tenta contar para nós. O que é, irmãs, que nós devemos fazer? Buscar ao Senhor. Mas quantas vezes acontece situações, não vou para o culto não, misericórdia, não vou para o culto não, estou boa hoje. Misericórdia, não vou lá para ouvir a pastora falar que tem que arrepender. Dá licença, eu quero palavra de bênção, não vem falar que eu tenho que consertar nada. Aí as coisas não mudam. Irmãs, Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Quem de verdade conhece você sem máscara nenhuma? Quem de verdade sabe quando você chora? Quem de verdade sabe quando você precisa de um cutucão? Para com isso. Às vezes eu estou meio murcha, eu nem falo nada, meu marido fala, o que é que está com essa cara? O que foi? Nada. Às vezes ele já sabe. Aconteceu alguma coisa, eu já estou murcha, ele fala, para com isso, levanta essa cabeça, em nome de Jesus, está repreendido isso. Está doida? Fala, meu Deus, falou para ele, Senhor. Para de falar as coisas para ele. É umas coisas, irmãs, que às vezes acontece conosco, a gente fala, meu Deus, o que é isso? Você não tem que ter medo de falar das suas dores, das suas lutas, mas você não pode passar a vida toda falando delas. Aquilo que nós estamos resolvendo aqui, diante de Deus, você está recebendo unção, graça, a palavra de Deus te confrontando, você vai levantar daqui e falar, diabo, agora acabou, você não vai me enganar mais não. Porque eu tomei posse, você não vai me enganar, eu aprendi a ser uma leoa, eu já sabia, mas eu fui renovada, então agora é leoa que eu sou. Nós não podemos ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, porque isso impede o nosso crescimento em Deus. Irmãs, quantos apacentamentos nós sentamos para conversar e nós falamos do mesmo problema. Teve uma época que eu falei assim, eu não vou mais confrontar ninguém, chega, porque eu sempre sou ruim, então eu não vou mais confrontar não. Mas vem um negócio dentro de mim, parece que Deus fala assim, se você não falar, você vai morrer, fala. Aí eu falei, Senhor, eu comecei a orar por isso. Senhor, então me ensina a falar o que eu tenho que falar de um jeito mais fofinho. Né? Porque cada pessoa tem uma personalidade. E eu comecei a falar para o Senhor, me ensina a ser mais fofinha, Jesus, porque eu sou muito direta. E a pessoa leva um susto e fala, nossa, a pessoa fica, não vem mais essa igreja. Aí eu falei, Jesus, me ensina. E nós precisamos ser muito cuidadosas quando somos líderes e falamos na vida das pessoas, porque palavras são sementes para a vida ou para a morte. Você não pode falar qualquer coisa. Você não pode falar, é verdade, falei. Tem umas verdades, se você não falar direito, você mata a pessoa. Não é assim, é verdade, falei, acabou. Nós precisamos ter respeito, empatia, cuidado. Às vezes a pessoa nunca ouviu falar daquele assunto. Às vezes a pessoa ainda não está pronta para ouvir a correção que o Espírito Santo está querendo fazer na vida dela de uma forma bruta. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine como falar, como ouvir, como agir, porque essa é a vontade de Deus, que sejamos aperfeiçoadas. Nem tudo que é verdade é para ser dito na frente de todo mundo. Tem umas verdades, você fala, vem aqui, amiga. Então, só nós. Em nome de Jesus. Miga, a pastora Rose falando, miga, vem aqui. Miga, vem aqui. Esses dias eu estava falando
Acho que foi com a pastora Rosa. Ela falou, amiga, tem um negócio que você precisa saber. Eu falei, ixi, lá vem. Esse cuidado nós temos que ter, porque nós estamos lidando com pessoas que enfrentam as mesmas lutas que nós. E não é de qualquer jeito. Sabe, alguns problemas da nossa vida não mudam, porque a nossa posição não muda. A nossa maneira de pensar não muda, e precisa mudar. Nós precisamos ser aperfeiçoadas. Ah, mas eu já fui tão incompreendida, e é por isso que eu uso uma máscara, porque ninguém mais vai ver a minha dor, porque uma vez eu contei a minha dor e ninguém entendeu. Existe uma mentira que o diabo conta, que é a seguinte: ah, eu contei uma situação para minha líder, a igreja toda ficou sabendo. Falei, minha filha, tá bom, a igreja toda quem? De quem que você está falando? Porque muitas vezes nós temos a situação que está todo mundo comentando o nosso problema, ninguém está sabendo. Quem está sabendo é o seu líder, às vezes o seu pastor, tentando ajudar. E aí o líder veio falar, o pastor veio falar, o discipulador veio juntar, todo mundo comentando na minha vida. Ei, preste bem atenção. Uma coisa que eu já aprendi há algum tempo: Deus viu, o diabo viu. Então quer dizer que não é segredo. Eu não estou dizendo com isso que a gente vai sair falando da vida dos outros. Não é isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós estamos sendo roubadas, enganadas, achando que as pessoas estão nos criticando, estão nos condenando, e na verdade é o diabo colocando um peso de dor para que não sejamos transformadas. Perdoa e fala em nome de Jesus, Pai, acerta as contas se alguém estiver falando de mim, mas eu estou acertando as minhas contas com o Senhor. Eu sou livre, porque assim como Ele é, eu sou na terra. Eu não tenho nada para esconder. Eu não tenho nada para esconder. A nossa vida diante de Deus não é escondida. Ele está olhando para nós. A Bíblia diz em Tiago 5,16 que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Isso nada mais é do que relacionamento. Relacionamento. Às vezes tem pessoas que me encontram e falam assim: pastora, lembra que a senhora orou por mim no encontro? Às vezes eu fico assim olhando para a pessoa. Não. Mas aquilo marcou a vida da pessoa. Porque foi num momento em que o Espírito Santo preparou uma oportunidade. E aí você ora, o poder de Deus se manifesta, a pessoa é curada, nunca mais ela vai se esquecer daquela situação. Nunca mais. Mas ela não vai esquecer porque foi a pessoa, não. Ela não vai esquecer porque foi o Espírito Santo que fez. E aquilo que o Espírito Santo faz, aquilo que o Espírito Santo te dá, não é apagado na sua vida se você mantém o seu relacionamento com Ele. Aquilo que o Espírito Santo revelou a você, talvez quando você era uma criança, está aí. Você precisa deixar o Espírito Santo fazer. Quando eu era criança, eu ia para a igreja. E quando eu chegava em casa, eu lembro que eu fazia assim. Eu colocava uma toalhinha na mesinha da minha mãe. Aí eu punha a Bíblia. E eu falava para minha mãe: mãe, eu preciso de uma água. Aí minha mãe trazia a água. E eu punha do lado. E eu falava: agora senta aí, mãe, que eu vou ser a pastora. Você é a igreja. Haha! O Espírito Santo estava gerando algo em mim que eu não sabia. E a minha mãe, ela foi sábia, porque ela sentava e ela falava para a minha irmã, para a Elisângela, ela falava assim: fica quietinha que a sua irmã vai pregar. Aí eu pregava o Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fala amém, Ângela. Amém. Às vezes a Ângela levantava, minha irmã, e ela ia pegar água. Não pega minha água, essa água é da pastora. Mãe, dá outra água para ela. Era assim. Existem verdades de Deus que foram dadas a você há muito tempo. Mas as dores, as situações que você viveu na sua vida fez você esquecer. Mas hoje o Espírito Santo vai te lembrar. Porque Deus está equipando a sua igreja, porque nós não teremos muito tempo. Eu tenho tanta convicção disso, que às vezes eu acordo e falo: meu Deus, será que vai ser hoje? Eu vou orar. Existe uma convicção no meu coração de que cada dia
da nossa vida como igreja, é o último dia. O Espírito Santo está liberando os dons. Eu tenho orado, Senhor, em nome de Jesus, por favor, coloca pessoas para eu orar, porque se é para eu ver cura e sinal, é agora, está na hora. Porque o meu Senhor está vindo. Eu não orava como a gente tem orado ultimamente pelo Brasil, mas a situação ficou tão feia, de repente, falando, meu Deus, vamos orar pelo esse presidente, vamos orar pelo Brasil. Já pensou se nós formos proibidos de pregar o evangelho? Está todo mundo orando, quer dizer, eu acredito, né, que nós estamos tudo orando pelo Brasil. Só que tem pessoas que elas estão presas a ideais, e elas falam assim, não, eu não gosto desse presidente. Eu também não, nem conheço ele. Eu gosto do meu Deus, eu amo o meu Deus, e eu quero que o meu Deus use a vida dele. Se é ele, se é outro, não me interessa. Eu estou orando por uma autoridade que Deus instituiu. Eu não sou obrigada a gostar dele, eu nem conheço ele. Mas nós precisamos estar atentas ao que Deus está nos chamando para fazer hoje. Nós queremos ser curadas, nós queremos ter vitória, nós queremos a bênção de Deus sobre a nossa casa e devemos querer e tomar posse mesmo, mas nós estamos na nação brasileira por um motivo. Esse é o melhor lugar para você estar, porque foi Deus que te pôs aqui. Eu não sei se Deus vai nos mandar para outro lugar, mas aonde eu estiver, Jesus é o Senhor. Aonde eu estiver, é dele que eu vou falar. Aonde eu estiver, eu vou me manifestar como filha, porque assim como Jesus é, eu sou na terra. Assim como Jesus é, você é na terra. Na terra que Ele te colocou. Mas muitas vezes nós não estamos atentas ao que o Espírito Santo está fazendo. Abra o seu coração em nome de Jesus, para que o Espírito Santo, eu já perdi tudo aqui que eu estava falando, que o Espírito Santo abra os seus olhos e você descubra quais são os dons e talentos que existem em você para servir o corpo de Cristo. Quantas mulheres são bailarinas? Ai, pastor, eu já tenho 50 anos, e daí? Qual é o problema? Quantas mulheres receberam uma promessa de Deus de que elas iam dançar? E quando elas dançassem, a glória de Deus ia se manifestar. E pessoas iam ser curadas. Quantas pessoas já receberam palavras sobre as suas vidas? De que elas iam pregar o evangelho com autoridade e pessoas iam se arrepender apenas quando elas entrassem numa sala. Porque elas iam trazer a presença de Deus. Quantas pessoas receberam palavras de Deus dizendo que elas iam pregar nas escolas, como alunas e como professoras, mas elas chegaram lá, tinha um sistema. Não pode falar de Deus aqui, todo mundo é ateu aqui. Ai, não vou falar que é melhor não arrumar confusão. Eu não vou misturar as coisas. Eu quero dizer para você, eu estou muito afim de misturar tudo. Porque o que Jesus tem para fazer na minha e na sua vida, Ele vai fazer com mulheres ousadas. Mulheres que sabem quem são nesse tempo. Mulheres que são dentistas. Ai, Vitória, dentista. Vitória está lá, fazendo um tratamento. De repente o Espírito Santo fala assim para a Vitória, ora por ela, por essa paciente. Ela ora, ela fez assim com a cabeça. Você é motorista de... Aqui, tem mulher motorista de Uber aqui? Eu não estou enxergando vocês, eu confesso. Só as que estão aqui na frente. Mas você está num lugar. E de repente Deus fala isso. Ai, será que é de Deus? Você está no culto. Quantas irmãs já falaram isso? Pastor, eu estava no culto. De repente eu tive uma visão. Assim, 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 com fulano de tal. Ô doida, por que você não foi falar? Ai, pastora, sei lá, fiquei pensando, será que é de Deus? Você precisa aperfeiçoar o seu relacionamento com Ele. E eu quero dizer para você que aqui dentro nós estamos no treinamento. Deus manifesta a sua unção e nós começamos a orar umas pelas outras. E em nome de Jesus nós vamos orar por mulheres que estejam enfermas. E em nome de Jesus Deus vai te curar. Você está aqui no treinamento e você vai sair e você vai andar no meio da rua e você vai olhar para a pessoa e falar assim, escuta, você tem o quê? A pessoa fala, mas como você sabe? É porque Deus mandou eu orar por você.
É isso que Deus quer para você. Nós não vamos ficar carregando marcas de dor, de enfermidade. Nós não vamos carregar marcas do engano. Nós vamos carregar a presença de Deus. Sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 4. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. As nossas lutas, as nossas dores, as situações que estamos passando temporariamente, não é motivo para não sermos instrumento de Deus na vida de outros. Nós vamos nos manifestar como filhas de Deus em todo lugar. E em nome de Jesus, quando você sentir dores, lembranças de situações, peça ao Espírito Santo: Senhor, traz à minha memória o que me traz esperança. Às vezes eu estou na minha casa orando por alguma coisa, e o Espírito Santo me lembra músicas que eu ouvi na minha infância. Esses dias eu estava em casa, de repente veio assim no meu coração: Ele sara, Ele cura, Ele faz feliz. Sim, Jesus é maravilhoso. E eu me lembrei, sabe para onde eu fui? Eu fui para uma menininha de 7 anos, sentada numa igreja de banco de madeira, que era a época que eu ouvia essa música. E na semana seguinte eu fui no médico, e o médico falou aquilo: está crescendo, isso aí vai ter que operar. E eu lembrei, eu falei: não, eu não vou operar não, eu vou orar. Ele sara, Ele cura, Ele faz feliz. Sim, Jesus é maravilhoso. O seu Jesus, o meu Jesus é maravilhoso. As dores não vão nos abater, porque nós vamos nos lembrar. Eu quero pedir para os irmãos virem aqui do louvor. Enquanto eu falo para você a história aqui, eu quero encerrar essa palavra. João capítulo 4 conta a história da mulher samaritana. Essa mulher, ela tinha vários processos na vida dela. Ela sofria rejeição porque era de um povo que não era bem aceito. Os judeus não gostavam dos samaritanos, então ela já sofria uma rejeição. Ela tinha um problema que, se hoje é ruim, imagina naquela época. Ela tinha uma vida que as pessoas não consideravam correta, e de fato não era mesmo. E ela se encontra com o olhar de Jesus. Ela chega no poço, meio desconfiada, e Jesus estava lá. Como tu, sendo judeu, fala comigo? Mas Jesus tinha algo para fazer na vida daquela mulher. E Jesus começa a conversar com ela, e Jesus confronta. Não tenha medo dos confrontos, porque eles mudam as situações. Não se ofenda quando alguém te confrontar, porque muito provavelmente a sua situação está prestes a ser transformada. E essa mulher olha para Jesus, e ela se interessa por aquilo que ele está falando. Senhor, eu ouvi dizer que existe um lugar de adorar, e alguns dizem que é aqui, outros dizem que é lá em Jerusalém. Aonde é o lugar? E o Senhor fala para ela: olha, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E ela se empolga: aí eu quero adorar. Ela já não estava mais se lembrando da sua dor, ela já não estava mais se lembrando provavelmente da sua vergonha. E aí ela começa a conversar com Jesus. Ele já sabia do seu processo, ele já sabia da sua dor. E ela fala: aonde ele está para que eu o adore? E ele diz: sou eu que falo contigo. A transformação na vida daquela mulher foi tão poderosa que ela saiu dali. Ela não foi consertar, ela não foi pedir perdão para os ex-namorados, ela não foi pedir perdão para talvez as mulheres que tinham sido dele. Ela não foi arrumar, não era a hora. Ela foi fazer o que ela nasceu para fazer. Ela foi e falou assim: eu conheci ele. Eu conheci ele.
Eu vi Jesus, Ele me viu, e o seu olhar de amor não me acusou. Ele não ficou falando das minhas dores, mas Ele falou que eu devia adorá-lo. Ele é profeta. Ele é quem nós estávamos esperando. Jesus é quem nós sempre esperamos. Ele já veio. Ele cura a sua dor. Ele cura a sua vergonha. Ele remove as suas máscaras. E quando Ele olha para mim e para você, tem fogo nos olhos dele. Mas não é um fogo que te queima para te destruir. É um fogo que te queima para acolher. É um fogo que te queima para produzir algo novo. A Bíblia fala também de uma outra mulher. E essa mulher, ela não veio confessar o seu pecado. A Bíblia diz que Jesus estava ali pregando, cumprindo o seu ministério. E os homens vêm e jogam diante dele uma mulher. Olha, essa mulher foi pega em adultério. Ela não confessou, mas nós pegamos e trouxemos aqui. Ela deve ser apedrejada. Tu que dizes? Jesus diz: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Eles se constrangeram por causa da palavra de Jesus. Eu olho para o meu Senhor, eu falo: Senhor, me dá uma palavra que constrange desse jeito, sem ofender, sem ser, vamos dizer, estúpido, né? Que é uma linguagem clara, mas que confronta, porque vem do Espírito, é a verdade de Deus. E as pessoas se constrangem e elas não querem mais acusar. Mas a mulher estava ali parada. Eu fico imaginando aquela mulher, talvez com os cabelos bagunçados, com as roupas rasgadas, saíram puxando, arrastando ela. Mas quando ela se encontra com o olhar de Jesus: onde estão os teus acusadores? Onde eles estão? Jesus estava dizendo: eles não importam. Eu te vi, eu olhei para você. Vá, não peques mais. Essa mulher nunca mais foi a mesma. Você começou ouvindo uma palavra que Deus colocou no meu coração e disse para mim também. Quando eu o conheci, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu ainda tenho tantas coisas para ser mudada na minha vida. Eu ainda tenho tantas coisas para conquistar. Eu ainda tenho tantas coisas para ser aperfeiçoada. Talvez você também. Talvez você tenha dores que foram curadas nesse final de semana. Mas eu quero dizer para ele: o fogo nos olhos de Jesus faz você se aproximar dele, permanecer e fazer exatamente o que Ele te chamou para fazer. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a se colocar de pé.